passatempo está arrumado para já, porque já hoje lhe falei aqui várias vezes sobre o orçamento participativo. Sabe o quê? E se eu lhe disser que pode decidir onde vão ser gastos 3 milhões de euros resultantes dos impostos aplicados a cada um de nós? Antes de falarmos com quem nos vai esclarecer sobre tudo isto, e não há melhor pessoa que o faça, fomos para a rua saber o que se sabe sobre este tema. O orçamento participativo é uma medida governamental que dá aos cidadãos o direito de escolherem onde deverá ser aplicado o orçamento de Estado. Até o dia 10 de setembro, os portugueses podem escolher assim onde serão aplicados os 3 milhões de euros dos nossos impostos. Viemos para a rua saber se alguns portugueses sabem o que é o orçamento participativo e quais as áreas que acham que deverão merecer estes impostos. Orçamento participativo? Sim. Já ouvi falar, mas concretamente não sei o que isso significa. Já ouviram falar em orçamento participativo? Não. Não? Não. Orçamento participativo de quê? Não. Sim. Já ouviram falar? Acho que sim. Sim, já ouvi falar, mas as pessoas não estão motivadas para isso. Já ouviram falar do orçamento participativo? Já. Sim, quando o António Costa tomou posse, ele falou sempre nisso. Falou sempre que ia fazer um orçamento participativo, que as pessoas podiam dar a sua opinião ou contra ou a favor, não é? Onde é que acha que deverão ser então empregues esses milhões de impostos? Na saúde e na educação. São as áreas que eu penso que devem privilegiar mais o cidadão. Qual é a área que acha que é necessário mais ajuda? Saúde. Na cultura e no desporto. Porque eu acho que a cultura e o desporto são muito desvalorizados em Portugal. Educação. A educação? Porquê? Porque sim, porque olha, se calhar porque tenho elementos da família, neste momento a estudar, não é? E gostaria que eles fossem úteis amanhã à sociedade. Na cultura e acho que na educação, que é muito importante. Para os nossos jovens, para a formação deles. Eu ia para a área da educação, Porquê? porque acho que não está também muito famosa. E é fundamental para a estrutura do país. É isso. É a educação e a agricultura, não é? Com os problemas todos que têm havido, os incêndios, se calhar a agricultura e a educação também pelas mesmas razões. Ora, por esta pequena amostra, conseguimos perceber que o orçamento participativo ainda é desconhecido para muitos portugueses. Ouve-se falar, sabe-se o que é, mas depois, efetivamente, não sabem de que forma funciona. É exatamente por essa razão que hoje trouxemos a doutora Graça Fonseca, secretária de Estado adjunta da Modernização Administrativa, para nos esclarecer sobre todas as dúvidas, porque quando nós convidamos alguém, convidamos logo o melhor. Um grande aplauso. Obrigada, doutora Graça, por estar aqui connosco no Agora Nós. Bem-vinda. Bom, de facto, muito se tem falado sobre o orçamento participativo, que já existia ao nível das autarquias, mas a verdade é que há muito poucas pessoas que percebem exatamente como funciona e de que forma pode ser aplicado. Antes de mais, o que é este orçamento participativo? Muito bem, comecemos então pelo princípio. Boa tarde. Claro. Boa tarde. De facto, muitas pessoas, como aqui vimos, têm noção do que é um orçamento participativo. E isto porque em muitas cidades, em muitos locais de Portugal, nomeadamente em Lisboa, existem orçamentos participativos, no caso, por exemplo, de Lisboa, há 10 anos. Ou seja, as pessoas já ouviram falar. E têm a noção que é parte do dinheiro delas, neste caso de todos nós como contribuintes, que é afetada uma verba para que os investimentos não sejam decididos por mim como membro do Governo, mas sejam decididos por si e por todos os que votarem. O que é que isto significa? Significa que no Orçamento de Estado, este ano, há uma verba de 3 milhões de euros que nenhum ministro, nenhum secretário de Estado vai decidir o que fazer com esse dinheiro. Esse dinheiro vai ser aplicado naquilo que as pessoas votarem que querem fazer. E podem é este o fazê-lo. princípio. É maravilhoso. E, portanto, o que aconteceu foi, ao longo deste ano, entre janeiro e abril, andámos pelo país a ouvir as pessoas. Foram feitos encontros em salas como estas, em que as pessoas nos vieram dizer o que é que fariam com 3 milhões de euros, o que é que gostariam que acontecesse, qual é o projeto. É um projeto na área da cultura, é um projeto na área da ciência, a educação para adultos, a formação, o que é que querem. Enfim. Resultaram disso 600 propostas, 600 projetos que estão neste momento no site, na fase de votação, e agora as pessoas podem votar ou através do site ou por SMS gratuito em cada um destes projetos que escolherem. O site, se não me engano, é o participa.gov. Aliás, ele está aqui. opp.gov.pt. Porque quando fui ver, está aí bem esclarecido, a indicação que nós tínhamos era participa.gov e eu ia precisamente perguntar porque esse site não está online, não tem nada a ver. Está um participa.pt que não tem nada a ver com isso. Orçamento Participativo Portugal.gov.pt. Depois tem a lista de todos os projetos, que pode selecionar se quer a cultura, se quer a agricultura, se quer a ciência, se quer a formação de adultos. Algumas pessoas aqui falaram de áreas que gostariam. É muito interessante ouvir, porque este ano nós decidimos, isto é a primeira experiência a nível mundial de orçamento participativo, ou seja, não há mais nenhum país no mundo
que tenha passado do nível de uma cidade para o nível do país. E, portanto, é o primeiro orçamento participativo que existe. E como era o primeiro orçamento participativo a nível mundial, nós decidimos fazer só em 4 áreas. Uma delas, as pessoas falaram aqui muito, cultura. A cultura foi uma das áreas que este ano existem muitos projetos que estão à votação. Para o ano, e também para dar resposta às pessoas, para o ano o Governo já decidiu não só aumentar o valor, portanto no próximo ano são 5 milhões de euros do Orçamento de Estado, portanto do dinheiro de todos nós, como também são todas as áreas. Portanto a educação e a saúde, que aqui as pessoas falaram muito, para o ano podem apresentar propostas do Orçamento Participativo. Então vamos tentar só ser um bocadinho mais práticos, se bem que já todos percebemos de facto como é que tudo funciona e é uma ideia tremenda, maravilhosa mesmo. A maior parte das pessoas dizem, é a conversa que ouvimos naturalmente na rua, uma pessoa farta-se de gastar impostos e depois não serve para nada e isto continua assim, assado, e a saúde e a educação, normalmente sempre as mesmas questões e portanto finalmente vamos poder direcionar as nossas preocupações pessoais até, não é? Porque cada pessoa tem cada cabeça a sua sentença. Normalmente pendem mais para que lado as propostas e as preocupações dos portugueses? Cultura. Bom sinal. Claramente, este ano, a grande maioria das propostas foi na área da cultura. Também surgiram muitas propostas na área da agricultura. Houve aqui também uma pessoa que falou na agricultura, a questão dos incêndios da Aparecida, a questão da floresta. Mas na agricultura, muitas questões relacionadas com, por exemplo, agricultura urbana, hortas urbanas, hortas nas escolas. Apareceram muitos projetos e há muitos projetos que estão à votação nestas áreas. Fundamentalmente, as preocupações das pessoas são ou nas áreas sociais, que têm a ver com o meu bem-estar, com o bem-estar dos que eu gosto, na verdade, ou com qualidade de vida. Qualidade de vida no que diz respeito, por exemplo, à agricultura, há muito essa questão, que é, eu jovem agricultor, quero, por exemplo, poder saber como é que eu lanço um novo produto agrícola, ou seja, também há muito estas questões ligadas com, se quiser, a área mais de projetar o futuro. Há 2 notas, talvez, interessantes. Uma coisa que disse, que é, as pessoas reclamam, é verdade. Eu passei estes meses todos a dizer, reclamem o que quiserem do Governo. É por isso que o Governo existe, é para reclamarem. Mas agora que têm a oportunidade também de votar, votem. Pois, lá está. Porque reclamar, sem depois também exercer o direito que nós todos temos de poder participar na escolha, acho que então aí, se calhar, o reclamar já não faz tanto sentido. Faz um bocadinho essa é a mensagem que eu gosto de passar. Sim, eu e o Zé Pedro dizemos muitas vezes que votar não deveria ser apenas um direito. Deveria ser um dever. É um dever, não tem consequência, mas é um dever de cidadania, não é? A proposta aqui do orçamento participativo, do ponto de vista do Governo, é precisamente ir aproximando as pessoas da ideia de que o futuro de todos nós e o futuro, fundamentalmente, da nossa democracia, não depende só de mim, que estou aqui transitoriamente, felizmente, mas depende de todos. Sim. E depende da forma como nós somos cidadãos. Porque se nós formos cidadãos, se nós reclamarmos quando temos que reclamar e participarmos dizendo o que queremos, quando podemos, então, de certeza absoluta, que aquilo que deixamos aos nossos filhos como democracia, qualidade das nossas relações, será certamente melhor. Seguramente. Nós estamos então perante um projeto pioneiro, como já foi dito. Portugal é o primeiro país do mundo a tentar esta ação do orçamento participativo. Agora, entre janeiro e abril, como disseram, andaram a questionar e a sondar os portugueses. Entretanto, têm a possibilidade de votar até ao dia 10 de setembro. 10 de domingo. Setembro. Já o dissemos como, não é? Portanto, ou através da SMS gratuito para o 3838, portanto está ali explicado, a mensagem é OPP, estava ali escrito, agora já não consigo ler outra vez. O número do projeto. E o número de identificação civil. Exatamente. Ou então, através do site. Através do site. É fácil, é clicar, votar e tem direito a 2 votos. Sim, porque nós temos projetos de âmbito regional e projetos de âmbito nacional. Um dos objetivos aqui também é um pouco... As pessoas estão muito habituadas, e ainda bem, a pensar a sua cidade, a pensar o seu bairro, a minha rua, não é? É onde nós vivemos. E isto é levantar um pouco o nível que nós pensamos. E, portanto, procurámos fazê-lo de uma forma que as pessoas também se identifiquem. Portanto, é regional, ou seja, a região centro, a região Algarve, a região Alentejo, portanto, as regiões do país, e o nível nacional, procurando que as pessoas também... O que é que eu gostaria que fosse um projeto na área da cultura, por exemplo, que ligasse o Norte e o Sul? Vou dar um exemplo que me dá para as pessoas perceberem, não é nenhum projeto da votação, portanto posso dá-lo. Exato. Imaginemos um teatro itinerante que leva peças de autores portugueses de norte a sul do país, com representações em diferentes cidades. Imagino, isto é um projeto de âmbito nacional, porque é um projeto que vai ligar várias populações, vários territórios, descentralizar e que vai aproximar as pessoas, neste caso da cultura, e de alguma maneira que resulta daquilo que eu quero, que seja um projeto na área da cultura. Muito bem visto. E depois quando é que podemos começar a ver crescer?
os projetos, efetivamente. Agora, os próximos passos, até dia 10, estamos a insistir muito para as pessoas votarem e o vir aqui e o falar através dos meios de comunicação social naturalmente é importante, porque o conhecimento vai acontecendo ao longo do tempo. Portanto, Nós até vamos dia também 10, expor isso nas nossas redes sociais. Votar. Depois, a seguir, dia 14, o Governo vai anunciar os projetos mais votados. Isto é importante as pessoas perceberem. Os projetos que começam a ser concretizados, a partir do dia 15 de setembro, são os projetos mais votados. Eu posso não gostar de nenhum dos projetos mais votados, mas isso é um azar meu. Porque se as pessoas escolheram, é aqueles que vão ser feitos. Exatamente. Pronto. Portanto, dia 14, o que as pessoas vão conhecer é quais foram aqueles que recolheram mais votos por parte das pessoas. É como quando nós votamos nas eleições legislativas e na noite eleitoral descobrimos quem é que ganhou as eleições e quantos deputados foram eleitos. E depois tem uma grande surpresa, mas foi à praia. É verdade. Não estou a acreditar praia. nisto. É verdade, é verdade. Aqui também pode ser igual. As pessoas também podem ter essa surpresa. Esperemos que não. E depois, no dia 15 de setembro, começa a concretizar-se os projetos mais votados. E começa também a preparação da próxima edição do Orçamento Participativo, para 2018, em que vamos, de facto, alargar todas as áreas e, portanto, educação e saúde incluídas. Claro. E com, enfim, mais de 60% do orçamento, portanto, com 5 milhões de euros, porque, na nossa perspectiva, correu muito bem. Nós passámos muitos meses a desafiar as pessoas a saírem do sofá. As pessoas tinham que sair de casa para apresentar ideias, para apresentar propostas juntamente com outras pessoas. Não podiam estar apenas em casa num computador a escrever, tinham que sair. Tivemos mais de 2.000 pessoas a participar com ideias. A nossa avaliação é que uma primeira edição pioneira a nível mundial correu muito bem e, portanto, o nosso compromisso concretiza-se, que é alargar numa segunda edição. Para o ano, em vez de 2.000, tem 20.000 propostas e por aí fora. Esperemos que sim, era bom sinal. É bom sinal para todos nós. Muitos parabéns ao Governo por esta iniciativa. Obrigada. E muito obrigada, doutora Obrigada. Graça, por ter vindo agora a nós. Um grande aplauso e obrigada.